Você sabe o que é ejaculação precoce? A ejaculação precoce, ela é definida como um padrão recorrente de ejaculação que ocorre com uma estimulação sexual mínima, antes, durante ou após a penetração, ocorrendo antes do momento desejado pelo indivíduo, acarretando assim muito sofrimento, frustração, vergonha, ansiedade. E um fato importante é que isso deve ocorrer em quase todas, se não em todas as relações sexuais. A ejaculação precoce, ela é classificada em relação à gravidade. E isso tem a ver então com o tempo de ejaculação. Enquanto a gravidade é mais leve, o tempo de ejaculação leva de 30 segundos a 1 minuto para ocorrer. Quando é moderada, é de 15 a 30 segundos. Em casos mais graves, ela pode ocorrer antes mesmo da atividade sexual, logo no início da relação ou então 15 segundos depois da penetração. Sempre relatam uma sensação de falta de controle. Então esse impulso, ele é indesejado, ele é involuntário. A ansiedade, ela tá num nível altíssimo, né, com esses pacientes. Eles sentem muito envergonhados, eles têm muito medo de fracassar e levam muitas vezes a evitar a próxima relação. Eles têm receio de novas frustrações em relação ao próprio sexo ou em relação à própria mulher. Eles também têm baixa autoestima, há também prejuízo na autoconfiança. Existem alguns fatores que são relevantes na avaliação da ejaculação precoce, que são fatores culturais, fatores emocionais, fatores médicos, fatores religiosos e fatores psiquiátricos. Então, qual seria o efeito da ejaculação precoce para o indivíduo? É importante destacar que a ejaculação precoce, ela impacta consideravelmente a qualidade de vida, não só dos homens, mas também das suas parceiras, do próprio relacionamento. Porque a gente não pode desconsiderar o papel da mulher aí nesse contexto. Algumas crenças sexuais distorcidas e irracionais, elas levam os pacientes a tomarem algumas atitudes e terem pensamentos que não são funcionais. Como, por exemplo, pensamentos muito desproporcionais em relação ao próprio desempenho sexual. Eles encaram não como algo prazeroso, mas como se fosse um teste, né? Eles encaram como se tivesse que provar algo, ou para eles mesmos, ou então para a parceira. E uma coisa que prejudica muito é quando a parceira ela reforça de uma forma negativa. É muito comum que os parceiros critiquem o outro, muito pela falta de conhecimento, eles têm falta mesmo de empatia, eles não sabem o que está acontecendo e aí não conseguem se posicionar, né? Há algumas medicações que, embora não tenha algo específico para a ejaculação precoce, há alguns antidepressivos, por exemplo, que atuam para retardar a ejaculação. Além da medicação, existem outros tratamentos também. Então, é importante que o homem busque diminuir a ansiedade, principalmente a ansiedade de desempenho relacionada à atividade sexual, diminuir todos aqueles sintomas que eu citei anteriormente, trabalhar essas crenças distorcidas em relação ao desempenho, à performance, ao fracasso que os homens têm em relação ao sexo, aumentar as habilidades sexuais e também habilidades de comunicação, de assertividade, de empatia, técnicas comportamentais para aumentar o tempo de latência de ejaculação, compreender e lidar com a situação. O mais importante nesse caso é como você avalia essa situação. A ejaculação precoce, ela tem tratamento e é um tratamento muito eficaz. O mais importante é que você enfrente e busque também um tratamento para aumentar a confiança em si mesmo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.